Olá, estamos iniciando a aula 33, que vai ter como tema vetor gradiente, vetor rotacional e divergência de um campo vetorial. Esses são assuntos do curso de cálculo integral e diferencial, que aparece junto a uma lista de teoria e exercícios que agora está aparecendo aí na tela de vocês. Então, a gente vai começar apresentando o conceito de vetor gradiente. No plano bidimensional, em dois eixos, nós vamos ter que o vetor gradiente é um vetor. Então, ele é formado dessa maneira aqui. Sendo uma função com duas variáveis, eu faço a derivada parcial em relação a x, com a direção respectiva do x, e a derivada parcial em relação a y, com a direção de y. A notação de vetor segue essa simbologia, e aqui eu tenho, então, a expressão indicada. O pré-requisito é saber, então, calcular derivadas parciais. Essa figura é, na verdade, uma figura para três dimensões, três eixos. O eixo x, saindo fora do papel, o eixo y, aqui na horizontal, e o eixo z, na altura. E a explicação para essa figura, então, o cálculo aparece aqui, um pouco mais abaixo. Observe que nós temos uma superfície que é feita com a função verde, é uma curva no espaço. Aí, num determinado ponto dessa curva, a gente tem aqui em vermelho o plano que tangencia essa curva, e nesse plano tangente, o vetor ele é perpendicular a esse plano, ele forma um ângulo de 90 graus a esse plano. Esse é o vetor gradiente. Aqui tem a maneira para calculá-lo, trabalha-se com as derivadas parciais em relação a x, a y e a z. Com isso, nós vamos ter uma terna. Essa terna tem as posições i, j e k. E as posições i, j, k pode ser também colocado como uma terna com esse tipo de notação aqui, que envolve derivadas parciais. Então, eu lembro que o vetor gradiente ele tem algumas aplicações na área de química, como, por exemplo, para estudar modelos matemáticos de moléculas que ficam fazendo a pressão junto a uma caldeira, por exemplo. E já foi colocada, então, a expressão quando a gente estiver com duas dimensões, calcula-se duas derivadas parciais, porque aqui teriam duas variáveis, e para o processo de três variáveis já aparece aqui a sua expressão. O problema 171, ele vai tratar desse assunto. Então, pede-se para achar o vetor gradiente, essa simbologia, esse triângulo mesmo que é usado. A gente pode escrever nesse formato com IJK, ou então na forma de uma terna que envolve vetor. Aqui foi dado um ponto para a gente calcular depois o vetor gradiente num determinado ponto. E nós temos aqui essas funções. Estão resolvidas diretamente o A e o B, e o C aparece um pouco mais à frente, a sua resolução. Então, aqui o item é: eu tenho uma função com x, y e z que só tem as variáveis x e y, quer dizer, o y e o z nesse modelo seria constante. Por isso que as derivadas parciais aqui ficam iguais a zero quando eu derivo em relação a y ou quando eu derivo em relação a z. No primeiro, como é um produto, a gente usa a regra do produto para fazer a chamada derivada parcial. Usando agora essa formulação de três variáveis, na página seguinte, aqui tem, então, a formulação do vetor gradiente. A gente está substituindo as derivadas parciais encontradas, já trocando x por x0. E depois, para calcular no ponto em questão, eu troco o meu x0 por 1, porque é o que foi solicitado no problema, o y0 por 2, apesar de não ter, e o z0 por 3. Calculou, e mais z deu 2z. Esse é o resultado final do vetor gradiente nesse ponto. E se eu tivesse apenas perguntado o vetor gradiente num ponto genérico para essa função, seria essa expressão matemática que aqui aparece. Nesse problema, a gente usou, assim como vai usar no item B e no item C, o ponto inicial x0 igual a 1, y0 igual a 2, z0 igual a 3. Agora a gente vai trabalhar com essa outra função. Essa função não tem o parâmetro x, mas tem os parâmetros z e y. E aqui tem uma cor diferenciada só para destacar a variável que foi feita
no miolo do exercício. Algo semelhante tem aqui. A função z vezes seno de y, quando eu derivo em relação a x, esse q índice x quer dizer del q del x. Então, isso é zero, por isso que aqui a primeira posição aparece zero. Se eu for derivar em relação a y, o regramento do produto, derivada do seno é cosseno, por isso que aqui aparece e está em negrito a parte intermediária ou do meio. E a derivada parcial em relação a z, como é um produto, fica 1 vezes seno de y, que é o próprio seno de y. Esse seria o vetor gradiente num ponto genérico. Substituindo x0 por 1, aqui não tem x0, y0 por 2 é 0 por 3, eu encontro essa resposta. E a resposta de baixo, como é uma aproximação, eu fiz a conta do cosseno de 2 radianos, que é aproximadamente o dobro de 57 graus, que daí é 114 graus, e aqui também o seno de 2 radianos. Mas como é um cálculo aproximado, por isso que aqui tem a chamada aproximação. Normalmente em aula a gente dá um tempo para fazer o item C. E o 171 item C vai ser um tipo de treinamento onde vão aparecer aqui no produto 3 parâmetros, o x, o y e o z. Então, olhando a resolução do 171, que aparece um pouco mais à frente, então aqui eu tenho a função. A gente primeiro vai promovendo, vai achando as derivadas parciais, regramento do produto, derivada em relação a x, y e l ficam inalterados, derivada parcial em relação a y, só o meio que fica alterado, e a derivada parcial em relação a z, derivada do ln de z é 1 sobre z. Usamos aqui um regramento do produto para trabalhar com as derivadas parciais. E agora, substituindo na fórmula do vetor gradiente, eu apanho as derivadas parciais, já troco x por x0, y por y0, z por c0, então aqui eu teria o vetor gradiente num ponto qualquer. No ponto 1, 2, 3, eu troco o x0 por 1, o y0 por 2 e o z0 por 3. E fazendo as continhas, né? 2 vezes ln de 3 a primeira posição, 1 vezes ln de 3 a segunda posição, e aqui 1/3. Claro que eu poderia estimar o valor aproximado do logaritmo neperiano, se eu quisesse, utilizando uma calculadora, substituir o ln de 3 por 1,086. Mas aqui a gente vai deixar a resposta indicada da forma exata. O 172 é para mostrar para vocês qual é o conceito do rotacional de um campo vetorial. Então, aqui está sendo dito que é um produto vetorial. Eu preciso pegar o vetor V e fazer o produto vetorial com o vetor F usando a regra da mão esquerda, já que vetor tem módulo, direção e sentido. O cálculo desse determinante aparece aqui, feito o desenvolvimento dele pelo teorema de Laplace. E a gente percebe que tem a posição I, tem a posição J no meio e tem a posição K. Então, a resposta do rotacional vai ser um vetor. E eu lembro também que essas derivadas parciais que aqui aparecem são 6 das 8 vão ser 6 das 9 derivadas parciais que são possíveis de se calcular. Porque em relação à primeira função, a função P, eu consigo derivar ou em relação a x, ou em y, ou em z. São 3 possibilidades de derivadas parciais. Na segunda, a mesma coisa, e na terceira, outras 3 derivadas parciais. Eu não vou usar todas, eu vou usar apenas as que estão colocadas aqui. Mas, para efeito de exercício, a primeira função, a função P, eu faço a derivada parcial em relação a x, de y e de z, e eu lembro que aqui, nas derivadas parciais, eu vou usar del P, del z, e vou usar del P, del y. Eu não vou usar o del P, del x. Mas a gente já fez, no caso, as 3 derivadas parciais. Algo semelhante para a segunda função, que de x, y, z, que é esse produto, tem a derivada parcial em x, em y e z, e a mesma coisa para a última função em f. Substituindo os 6 dos 9 elementos aqui encontrados no rotacional, eu vou encontrar esse vetor nas posições primeira I, segunda J e a terceira K. Aqui calhou nesse problema de não ter derivadas parciais no del Q, del X, del P, del Y, por isso que aqui ficou tudo zero.
Na hora de eu escrever o rotacional, eu podia deixar escrito o vetor dessa maneira, a soma IJK, ou então expressar uma terna que eu tenho a primeira coordenada, a segunda e a terceira coordenada. Aqui fica num ponto genérico, porque aqui pediu o cálculo do rotacional e não especificou para a gente substituir num ponto, como tinha acontecido no problema anterior. Por isso que aqui a gente não substitui num ponto. Se houvesse um ponto a ser substituído, a partir desse resultado a gente faria a substituição. De qualquer maneira, o pré-requisito é saber fazer a derivada. Aqui eu estou exemplificando, colocando num ponto genérico x0 igual a 1, y0 igual a 2, z0 igual a 3, e aí eu chego nessa terna que está aqui indicada. No item B, nós vamos fazer o cálculo do vetor rotacional, então é um vetor, e nesse vetor rotacional agora é para essas outras três funções, P, Q e R. Eu tenho vários produtos aqui indicados, só a primeira que é uma soma. E nós vamos trabalhar então com o vetor rotacional. A primeira providência vai ser achar as derivadas parciais, então aqui tem o B de bola novamente expresso aí com as três funções que o compõem. Na função P, aqui tem as três variáveis, as três derivadas parciais possíveis, del P, del X, del P, del Y, del P, del Z. A mesma coisa para a função Q de X e o R de X. Escrevo a fórmula lá do rotacional já desenvolvido pela regra de Laplace. Substituo as derivadas parciais. Substituindo as derivadas parciais e fazendo alguma continha do tipo menos com menos igual a mais, eu vou achar essa terna. Esse é o meu vetor solicitado num ponto genérico. Se eu quiser também trocar num ponto genérico x0 igual a 1, y0 igual a 2, z0 igual a 3, eu vou achar essa resposta que aqui aparece indicada em vermelho. E aqui embaixo eu já fiz a conta do seno de 3 radianos, e elevado a 3, usando calculadora. Eu lembro que esse é o número de Neper, é 2,718 aproximadamente, ao cubo. E aqui eu também fiz a multiplicação do E ao cubo, só que vezes 2. E aqui tem uma resposta do vetor numérico aproximado. Aqui em cima seria o resultado exato para esse ponto. E nesse problema ainda tem o rotacional num ponto que a gente fala um ponto genérico. Vimos então já vetor rotacional, vetor gradiente. Falta agora apresentar o conceito para a divergência de um campo vetorial. A divergência de um campo vetorial é um produto escalar. E esse produto escalar é dado por essa expressão aqui, o produto escalar entre o vetor V e o vetor F. Então vai ser a soma dessas derivadas parciais aqui. Primeira função P deriva em relação a x, segunda função Q deriva em relação a y, terceira função deriva em relação a z. Se aqui é um produto escalar, isso é um número. E aqui eu coloquei um recorte para relembrar o que é um produto escalar de dois vetores. O produto escalar de dois vetores, eu faço a multiplicação dos elementos correspondentes. Coordenadas em I, coordenadas em J, coordenadas em K. Soma. Produto escalar, ele é bastante utilizado para se tirar ângulo entre dois vetores. É uma boa ferramenta em física ou em matemática para fazer a busca de um ângulo. E é claro, ele é sempre um valor real, é um número real. Nós vamos fazer o cálculo de divergência para 4 exercícios. Eu vou pegar aqueles mesmos 3 do problema 171, que tinha esse trio de funções. A função P, que já apareceu hoje no primeiro exercício, a função Q e a função R. Observe que eu já reescrevi as derivadas parciais, mas na hora de calcular a divergência, eu só vou usar dessas 9, 3 derivadas parciais. Da primeira, eu vou fazer o Px. O Px é essa soma, então aqui tem essa soma. Da segunda, eu vou fazer o QY, que é esse produto Z vezes cosseno. E da terceira, da última, eu vou fazer apenas a derivada parcial em relação a Z, que é o produto com esses 3 fatores. Isso seria o divergente
num ponto genérico, x, y e z. É claro que também é possível a gente apanhar um ponto e calcular o valor do divergente. Então, se é um valor do divergente, a gente vai substituindo o x0 por 1, o y0 por 2, o z0 por 3, e depois, como é um número, a gente faz a junção das três parcelas, chegando assim a um resultado final. Na penúltima linha seria o resultado que a gente fala exato. É claro que e elevado a 1 eu poderia ter escrito como sendo e mais z, 2z. Agora aqui é um número com infinitas casas decimais, cosseno de 2 radianos. E o seno de 2 radianos também, não é um valor exato. O item B, achar o vetor, a divergência. Então, eu tenho aqui a função f, as três derivadas parciais possíveis em relação a x, y e z da primeira função. Se eu aplicar agora a divergência, eu faço apanho essas derivadas parciais. E alguém poderia falar assim, por que somente uma função? Porque aqui, nesse item do B, só tem uma função. Só tem a função f. Diferentemente do outro. Aqui no B só tem a função f. No item C só tem uma outra função f. Ela está descrita aqui por uma terna, mas é um vetor. Ele tem a posição I, a posição J e a posição K. A mesma coisa acontece aqui. Então, o meu f é uma função que corresponde a um vetor. E lá na definição, aparecia, então, que a divergência era um produto escalar onde aparecia o vetor V vezes o vetor F. Aqui tem o vetor F. Com isso, olhando agora para o item B, eu tenho aqui as derivadas parciais de x, de y e de z. Então, a soma solicitada aí, o produto escalar é 2x mais 2y mais 2z. Se eu trocar o x0, o x por 1, o y por 2 e o z por 3, eu tenho esse resultado. E aí, finalizando a aula, nós vamos ver agora os itens C e D, que é calcular divergência, que é o produto escalar, onde o resultado vai ser obtido rapidamente pegando essas funções e fazendo as derivadas parciais da primeira função em relação a x, de y e de z. Então, só tem a função f. Olhando agora a resolução disso, o item C, que aparece ao final aqui dessa aula. Aliás, o item C e o item D. Agora já vai ser a parte final que a gente vai apresentar. Divergência, falta o C e o D. A página seguinte, então eu tenho aqui a minha função de x. Então eu tenho 3x, tem as derivadas parciais, a função do meio 2y negativo, e a última função 4z, o r. Então quem tem P, Q e R, aplica a formulinha da divergência, e aqui a divergência está sempre constante, independe do ponto considerado, porque as derivadas parciais resultaram em números. Então, no ponto 1, 2, 3, continua sendo o mesmo número. E o item D de dado, para esse bloco de funções, derivada parcial em relação a x, y e z. Para a função Q, tem as derivadas parciais. Para a função R, tem aqui as derivadas parciais. Então, eu lembro que se eu for fazer a derivada parcial em relação a y, aqui que é o menos 3, e não o que aparece aqui fora. Vamos consertar. Consertamos. Na hora de aplicar, então, o meu resultado aqui, eu vou ter que fazer ou especificar derivada parcial em relação a x, por isso que aqui é o 2, em relação a y, aqui é o 3, em relação ao z, que é o 2. O resultado deu constante, deu 7 para um ponto qualquer, então especificamente no ponto 1, 2, 3, vai continuar sendo 7. E esse final da aula é um exercício que a gente coloca para os alunos no sentido deles praticarem os conceitos trabalhados hoje. Vetor gradiente é um vetor
E aqui a gente tem a função, pede para calcular nesse ponto especificamente colocado, pede também para calcular o vetor rotacional, depois fazer o cálculo para esse ponto, e a divergência, que é um produto escalar, que aqui vai ser um. Toda a aula termina com um exercício para checar a aprendizagem. Então, hoje foi uma aula curtinha para ver o conceito de vetor gradiente, que aqui aparece então indicado como sendo um vetor perpendicular a um plano tangente a uma superfície no espaço. E a gente comentou que isso aparece em alguns procedimentos químicos para entender mecanismos de moléculas, por exemplo, no interior de uma caldeira.